Olá, pessoal. Aqui é a Maria Tereza, psicóloga, falando com vocês. Hoje eu queria de novo trazer um assunto que às vezes causa uma certa polêmica, né? Das leituras. Quem me segue um tempo sabe que eu já venho falando um pouco mais desse assunto há um tempo, mas eu vou continuar batendo na tecla porque eu sei que é muito importante. Porque a leitura, ela amplia os nossos horizontes. Não tem como, você consegue conhecer diversos lugares, diversas costumes, diversos conhecimentos a partir de uma leitura em casa, por exemplo. Então, pessoal, não é apenas uma leitura, é muito mais do que isso. A leitura, ela auxilia em criatividade, você começa a ter uma capacidade maior de se concentrar. A leitura, ela vai te beneficiar em você conhecer novas palavras, novas formas de pensar. E até mesmo, né, você pode se identificar com algo do livro que muitas vezes você, né, não faria isso de outras formas. Então, a criação de novos vocabulários, a forma de falar, tudo você consegue aprender em um livro só. E sem falar de tudo que o livro pode te proporcionar. Nós sabemos, né, que a gente fala que o livro é o exercício do cérebro. Por isso que a gente precisa se exercitar no corpo físico, cuidar do nosso físico, mas a gente também precisa cuidar do nosso cérebro. Porque nós sabemos hoje em dia que você tendo o hábito da leitura, você evita uma série de doenças neurodegenerativas também. O que são essas doenças? Perda de neurônios. Porque essas doenças neurodegenerativas, elas não têm cura. E muitos estudos, né, avanços de estudos já dizem que a leitura, ela beneficia isso. A leitura pode estimular muito os neurônios, a forma de pensar, porque o nosso cérebro, ele é moldável. Então, nós precisamos, né, reforçar o nosso cérebro, ampliar. E além de que um livro pode ser o nosso ambiente, pode ser o seu ambiente, o meu ambiente. O que é isso? Você lendo um livro, você vai ativar muitas áreas do seu cérebro que você pode não ativar durante o dia. E em uma leitura você consegue fazer isso, porque você tem que prestar atenção, focar, pode despertar interesse, excitabilidade, conhecimento, conteúdo, pode auxiliar na sua imaginação. Então pensa quantas áreas do seu cérebro podem estar se ativando nesse momento. Então veja quantos benefícios que a leitura possui. Então, pessoal, o que as pessoas sempre me dizem muito, né, de feedback, que a leitura é muito difícil, que precisa ficar muito tempo lendo, que as pessoas não conseguem se concentrar durante a leitura. Eu costumo dizer que a leitura, a gente desenvolve essa facilidade, esse hábito. Eu até mesmo, no início, eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Eu olhava para um livro, ficava olhando assim, me dava uma preguiça, porque eu pensava que eu ia ter que sentar uma tarde inteira, ficar horas e horas lendo o livro. E hoje em dia a gente sabe que não é mais bem assim. Na correria do dia a dia, com, enfim, com tarefas diárias, trabalho, família, não tem como a gente parar uma vida inteira para ler um livro. Isso é impossível. Mas então como fazer isso? O que eu sempre sugiro é que organize um momento do dia que você consiga, né? Algum momento que você consiga tirar um tempinho para leitura. Eu sempre sugiro que seja na parte da manhã, porque na manhã a gente é o primeiro horário do dia, normalmente a gente já possui mais energia, mais vitalidade nessa hora. E aí condicione sua leitura, né? Faça isso virar um hábito todos os dias. Toma o teu cafezinho num tempo, né? Com tempo, com calma, e dali a pouco você pega seu livro. E sim, no início, pessoal, né? Eu não tô dizendo que é fácil, que é mil maravilhas. No início, sim, é mais difícil. Quando você é recém, depois de anos, tá lendo um livro ou nunca leu um livro, você pegar um livro, até que você se concentra, até que você consegue
entrar no ritmo da leitura é um pouco mais difícil, principalmente no início. Mas é super normal, porque a gente precisa de um tempo para se acostumar, isso com tudo, né? Que a gente não pode desistir. Mas tome um cafezinho e condicione sua leitura para depois do café, no horário da manhã. E eu sempre sugiro também que você coloque despertador para 30 minutos. Eu, antes de ler, eu pego a minha leitura, pego o meu celular, coloco o despertador para meia hora, 30 minutos normalmente, e aí começo a ler. No início, você realmente vai ter que se forçar a ler, porque nem sempre vai ser agradável de ler, vai ser uma coisa natural. As pessoas confundem uma habilidade, algo prazeroso, não é bem assim, não é sempre assim. Isso é algo que você vai desenvolver. No início pode mesmo ser difícil. Então pegue o seu livro, abra, né, começa a ler o livro e você vai ter que no início forçar a ler. Literalmente pensar, não, nesses 30 minutos você vai estar focado na leitura. Se os seus pensamentos começarem a desviar, se você começar a pensar em outras coisas, começar a pensar que já está quase na hora do trabalho, que você tem a louça para lavar, se os pensamentos começarem a se ativar nessa hora, não tem problema. Pense o que você tem que pensar, dá uma respirada, mas assim que possível já volta de novo a focar. E vai forçando a leitura no início. E aí começa a ler, quando der meia hora, você realmente para de ler. Larga a leitura, né? Quando o despertador tocar, larga a leitura. A não ser que faltar uma página para terminar o capítulo, por exemplo. Mas mesmo se a leitura estiver muito boa, muito prazerosa, pare na hora. Por quê? Porque se você não fizer isso, no próximo dia, talvez você não vá ler novamente, porque você vai pensar, nossa, hoje eu me atrasei, hoje eu só tenho 15 minutos para leitura. E eu sei que eu não vou conseguir parar, por isso que eu não vou ler hoje. Então não faça isso. Tocou o despertador, para de ler, a não ser que você tenha tempo e tudo mais. Mas aí, principalmente no início, quando você está se acostumando com a leitura, pare de ler na hora. No outro dia, você sabe que assim que tocar o despertador, você vai parar de ler. Então, você vai ter confiança em si mesmo, sim. Até para isso, a gente tem que ter confiança. Tem que ter essa... É colocar um limite. Vou ler meia hora hoje, então você lê meia hora. Pode até ser um pouquinho mais, mas não pode ser menos que isso. E aí você vai ver que ao longo dos dias, você até vai sentir falta de alguma coisa quando você não lê a leitura. Mas também eu sugiro que no início, principalmente eu tô falando agora mais para iniciante, pegue um livro menor, não comece com um livro tão grosso quanto esse, tá? Esse aqui é só para avançado. Por quê, pessoal? Porque senão você não vai ler, você vai se desestimular de ler se o livro for muito grande. Porque pegue um livro menor, um livro que termine mais rápido, que a leitura seja mais fácil e principalmente de um assunto que você goste mais no início. Ao decorrer do tempo, você vai ver, nossa, terminei de ler um livro, né? Fazendo meia hora por dia, em questão de 3 semanas, um mês, você consegue ler um livro. Aí você finalizou o livro. Aí, com o tempo, depois de bastante leitura, de bastante treino, aí você começa aos poucos pegando esses livros maiores. E porque a leitura de livros maiores, até para pessoas como eu que já li vários livros, às vezes desestimula um pouco pelo fato de que a gente pensa, nossa, parece que você lê e demora mais para chegar. Parece que você está lendo muito pouco. Então vai desestimular, né? Por isso que tem que ter essa persistência e leva um pouco mais de tempo. Por isso que eu não sugiro livros grandes para pessoas iniciantes. Só para as pessoas que já estão mais avançadas. E então é isso, pessoal. E tem até várias técnicas assim que eu comentei hoje mesmo em um grupo privado do WhatsApp, que a leitura, ela pode sim ser alguma coisa prazerosa. Por exemplo, hoje de manhã eu li o meu livro em conjunto com o meu noivo, por exemplo, em voz alta. Claro que, né, era uma parte bem interessante para nós dois. Então, eu simplesmente abri o livro onde eu estava, achei uma parte interessante e comecei a ler em voz alta o livro. Compartilhei com ele.
Então, três coisas importantes nessa situação que eu falei. Além de estar lendo o livro em voz alta, eu estar ouvindo minha voz, aí a gente acaba focando mais, né, no que a gente está lendo. Além do mais, era algo que ele estava compartilhando a leitura, né? Ele estava aprendendo junto comigo. Então, eu e ele estávamos aprendendo juntos, aumentando o nosso conhecimento, o nosso repertório. Então, veja como a situação toda nos auxiliou, nos ajudou, né? E, além do mais, é algo que a gente está fazendo em conjunto, em casal. Então, só tem pontos positivos. Então, veja, não é apenas... a gente pode tentar de diversas formas, né? Quando vê, você vai querer ler livro em conjunto, com sua vizinha, com sua colega, com sua amiga, com seu companheiro, e não tem problema algum, não é mesmo? Não tem problema algum, desde que você esteja lendo o livro, desde que você esteja aprendendo. Isso é o principal, é o momento da leitura, é fazer algo diferente. Muitas vezes na clínica, os pacientes eles perguntam, mas como eu posso mudar de vida? Como eu posso chegar aonde eu quero? O livro é uma baita oportunidade de você ter um novo comportamento, de você tentar algo diferente, porque o livro vai te trazer conhecimentos que de outras fontes é mais difícil. O livro vai te trazer mais conhecimentos, vai te trazer mais oportunidades, além de todos aqueles benefícios e as vantagens que eu já falei para você. Porque quantas pessoas pegam ali o celular, quantas horas nós passamos por dia com o celular, mexendo nas redes sociais. Aí, para isso, as pessoas procuram qualquer tempinho, né? Mas, para a leitura, que é tão importante, nos favorece, né? A gente começa a ter mais concentração, a gente começa a ter pontos positivos, isso as pessoas não querem, porque precisa usar muita energia. E sim, quanto mais energia, foco, quanto mais conhecimento, habilidade você tiver com a leitura, mais você vai ter repertório na vida, mais você vai poder ampliar seus horizontes. Você pode não ter aprendido tudo até hoje, você pode não saber como fazer algumas coisas, mas você pode aprender mais, você pode desenvolver essa habilidade, colocar na sua vida. Então, quando os pacientes me perguntam isso, eu sempre digo: comece com uma leitura, comece a colocar essa habilidade na sua vida, para você ter outros horizontes, outros repertórios e até mais, aqui falando no público das pessoas que estão querendo encontrar um relacionamento, ou fazer amizades, ou estão com problemas de fobia social, né? Querem se enturmar mais com o pessoal, né? Enfrentar. A leitura também é uma excelente ferramenta, porque você vai lendo, conhecendo novos conteúdos, e a leitura, um livro, pode ser uma fonte de um assunto com alguém também. Você está ali fazendo uma amizade, conversando com uma pessoa, e dali a pouco vai surgir o assunto sobre a leitura. E aí você pode comentar: já li esse livro também, esse livro é muito bom porque ele fala disso, disso, daquilo. Aí você pode falar a sua opinião sobre o livro. Daqui a pouco você vai dizer: ai, mas já o livro Y eu já não gostei, porque não sei, não fez o meu estilo, foi difícil para mim ler. Então, a leitura, além de todos os benefícios, ainda podem te auxiliar a ter mais um repertório verbal, ou seja, assuntos para falar com as pessoas. Você que tem fobia social, que tem questões com questão social, que tem fobia social, que tem, né, não gosta muito do convívio com as pessoas, tá aí uma baita dica que eu tô te dando. Leia livros. Leia livros para aumentar esses horizontes, esse repertório. E além do mais, quando você estiver lá no marasmo ou não souber o que falar com as pessoas, né, que muitos falam assim: ah, não sei o que falar. Tá aí uma baita dica, puxa um assunto com alguém e pergunta sobre um livro. E você gosta de ler? Quais livros você já leu? Qual é seu estilo de livro? E o que eles falam, né? Você gosta de tal, não gosta? Você vai ver, faça esse teste. Quando você perguntar de livro, a conversa vai longe, porque a pessoa vai falar quantos livros ela já leu, o que ela gostou no livro, quais tipos de livro ela gosta. Daí a pouco
ela larga um termo que leu Harry Potter no meio da história, aí vocês já se divertem, né, falando dos filmes, do livro, e é uma excelente, algo que fica muito leve, muito tranquilo. Então, é isso, pessoal. Comecem a leitura hoje. Hoje, pessoal, porque se você diz, não, então na segunda vai iniciar a leitura, não adianta, você não vai iniciar. Então, é melhor feito do que perfeito. Comece agora. Vá lá no seu quarto, abre a gaveta que está empoeirada, tira a poeira, escolhe um livro que você ainda não leu ou você ganhou e nunca leu na vida. Pegue um livro fininho e comece a ler agora. Começa com 10 minutos. Pega o celular, coloca o despertador para 10 minutos e começa a ler. Pelo menos leia o sumário, não precisa nem ler a introdução, que às vezes é um pouco mais chata, né? Mas começa a ler 3 páginas agora. Leia 3 páginas. Amanhã você já lê 5, né? Depois você já lê 15. E normalmente eu não falo em páginas, né? Porque senão as pessoas não vão ficar focando na leitura, mas ficam olhando as páginas, né? Ah, só li uma, só li 2. O mais importante é o conteúdo do livro mesmo. Então, foque em tempo. Reserve um momento por dia que você vai focar realmente, se responsabilizar dentro daquele tempo. Certo, pessoal? Então comece a leitura ainda hoje e mude sua vida, aumente seu repertório.